A cremação é realmente o adeus final que você pensa que é. Ou Billy Graham expôs uma verdade que desafia tudo o que os cristãos acreditam sobre a morte. O que acontece com a alma quando um corpo é reduzido a cinzas? Um cristão pode escolher a cremação sem comprometer a sua fé? Estas questões, inquietantes para muitos, revelam uma verdade que a maioria tem esquecido. Eclesiastes 12:7 declara: "E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu." Esta declaração não apenas descreve o destino final do corpo humano, mas também abre uma porta para a compreensão do propósito divino por trás de como lidamos com nossos restos mortais. Hoje, exploraremos 4 verdades bíblicas chocantes sobre a cremação, das quais muitos cristãos desconhecem completamente. Mostraremos como a Bíblia se relaciona com esse assunto, quais implicações espirituais ela pode ter e como discernir o que agrada a Deus. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você, mesmo após a morte? Antes de mergulharmos nesta verdade chocante, coloque um nos comentários se você estiver pronto para descobrir o que Billy Graham sabia. E certifique-se de se inscrever para não perder a reviravolta de cair o queixo no final. Desde o início da criação, Deus formou o homem com suas próprias mãos. Ele não falou com o pó. Ele moldou isso. Ele não o lançou ao mundo. Ele respirou fundo. Gênesis 2:7 nos diz: "Então Jeová, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente." Esse momento foi mais do que a origem do corpo humano. Foi a consagração do corpo como vaso do Espírito de Deus. Desde então, o corpo humano não tem sido apenas carne e osso, mas um vaso sagrado, concebido para conter propósito, presença e glória. Ao longo de toda a Bíblia, esta realidade permanece constante. O corpo é algo que Deus valoriza profundamente, e a forma como o tratamos reflete a forma como honramos o seu desígnio. Em 1 Coríntios 6:19-20, o apóstolo Paulo reafirma esta verdade com força, dizendo: "Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?" Esta declaração clara e direta muda completamente a perspectiva. O corpo não é um objeto descartável, nem uma prisão temporária para a alma. É um templo. É propriedade de Deus. E se fomos comprados por um preço, esse preço não foi ouro ou prata, mas o precioso sangue de Jesus Cristo. O corpo foi redimido, não apenas o espírito. Mas o que significa realmente que o corpo é um templo? E como isso deveria influenciar as decisões que tomamos sobre o corpo, mesmo após a morte? Esta questão leva muitos crentes a uma encruzilhada, especialmente quando se considera a cremação. Num mundo que normaliza cada vez mais práticas distantes dos princípios bíblicos, muitos começaram a ver a cremação como uma alternativa prática, econômica ou cultural. Mas o que é aceito pelo mundo nem sempre é aprovado pelo céu. Romanos 12:2 nos exorta: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O apelo aqui é claro: não tomar decisões com base na pressão do contexto, mas por revelação divina. Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, vemos que Deus dá especial importância ao corpo humano, mesmo depois de a vida o ter deixado. Em nenhum relato bíblico, o corpo é descrito como uma mera concha sem valor. Pelo contrário, os corpos dos patriarcas, profetas e servos de Deus foram tratados com honra, não pelo que eram, mas pelo que representavam, porque cada corpo carregava uma promessa, a esperança da ressurreição.
Esta esperança não é um símbolo poético nem uma metáfora, é uma doutrina firme do cristianismo. Em Filipenses 3:21, temos a promessa de que Jesus transformará o corpo da nossa humilhação para que seja conforme o corpo da sua glória. Não diz que Deus nos dará novos corpos do nada. Diz que Ele transformará este corpo, o mesmo corpo em que habitamos, o mesmo que sofre, envelhece e morre, será transformado e glorificado. Se esta verdade oculta sobre a cremação te impressiona, aperte o botão curtir, comente para mostrar seu apoio e fique até o fim para uma revelação que você não verá chegando. É por isso que a igreja primitiva tinha profundo respeito pelos corpos dos crentes. Eles sabiam que, embora dormissem na sepultura, seriam despertados pela voz do Senhor no último dia. A ressurreição não é apenas uma promessa futura, é um fundamento presente para a nossa fé. Quando Jesus ressuscitou, ele não era um espírito flutuante. Ele apareceu em um corpo glorificado. Em Lucas 24:39, ele mesmo disse aos seus discípulos: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Seu corpo, embora transformado, era reconhecível, mantinha a identidade e era marcado pela história de seu sacrifício. Isto nos ensina que o corpo não é uma prisão para a alma, mas uma parte essencial da redenção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aprofunda esta verdade. Em 1 Coríntios 15:42-44, ele declara: "Assim também é a ressurreição dos mortos." Aqui, Paulo compara o corpo a uma semente. Ninguém despreza uma semente pela sua forma, porque sabe que ela carrega vida dentro de si. Da mesma forma, quando um crente morre e é sepultado, esse corpo é semeado com esperança, sabendo que Deus o ressuscitará com poder. Esta analogia não é casual. Carrega um profundo peso espiritual. No processo de sepultamento, há honra, expectativa e fé. Em contrapartida, quando o corpo é reduzido a cinzas, a imagem transmitida é diferente. Não é semear, é consumo. Não está à espera de transformação, é eliminação. Não se trata de julgar ou condenar, mas de compreender a linguagem espiritual que nossas ações comunicam. Deus fala através de símbolos, atos proféticos e gestos que dizem mais do que palavras: o sangue na verga, o óleo na cabeça, o pão partido, a água do batismo. Cada elemento, cada ação, carrega uma mensagem espiritual. E se a forma como tratamos um corpo após a morte também comunica algo no âmbito espiritual, e se esse ato é mais do que uma formalidade e se torna uma declaração sobre o que acreditamos sobre a ressurreição. Quando o filho do rei Davi, e Batseba, morreu, ele se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se e foi à casa de Deus para adorar. Então ele disse uma frase cheia de fé: "Irei para ele, mas ele não voltará para mim." Segundo Samuel 12:23. Davi sabia que a morte não era o fim, que a vida continuava em outra dimensão e que um dia ele conheceria seu filho. Essa convicção deu-lhe conforto e força. A morte não foi uma despedida eterna. Foi uma pausa sagrada. Essa mesma esperança acompanhou os primeiros cristãos. Muitos foram perseguidos, apedrejados, executados e, mesmo assim, insistiram em enterrar seus mortos com honra. As catacumbas de Roma, onde se encontram os túmulos cristãos dos primeiros séculos, testemunham a fé na ressurreição corporal. Eles não os queimaram, eles não os descartaram. Eles os cumpriram como se cumpre uma promessa ainda a ser cumprida. Até o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo foi tratado com cuidado após sua crucificação. José de Arimateia pegou-o, envolveu-o num pano de linho limpo e colocou-o num sepulcro novo. Não havia necessidade de fazê-lo. Jesus havia morrido, mas o respeito pelo seu corpo falava de uma compreensão profunda
da sua identidade e da esperança que ainda ardia nos seus corações. Eles não estavam apenas realizando um rito fúnebre, semeavam o Salvador com a esperança ardente de que ele ressuscitaria. E ele o fez. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará consigo aqueles que nele dormiram. Esta afirmação liga a nossa futura ressurreição à de Cristo. Se ele ressuscitou em corpo, nós também o faremos. E se essa é a nossa esperança, não deveríamos tratar o corpo como algo a ser redimido, em vez de descartado como se fosse lixo? Se você está curioso sobre o que Billy Graham revelou, dê um like, comente se estiver tudo dentro e não pule o final para uma reviravolta surpreendente. Não se trata de impor regras ou condenar decisões passadas. Trata-se de aumentar a nossa consciência espiritual, ver além do visível e compreender os mistérios que a Bíblia revela. O corpo humano foi dignificado por Deus na criação, habitado pelo Espírito na redenção, e será glorificado na ressurreição. Essa linha não termina com a morte. Pelo contrário, na morte é selado pela fé. Portanto, quando pensamos em cremação, devemos fazer mais do que perguntar se é legal ou culturalmente aceitável. Devemos perguntar se é espiritualmente consistente com aquilo em que acreditamos. A cultura pode mudar, as leis podem adaptar-se, mas a verdade de Deus permanece firme, e a sua palavra convida-nos a renovar as nossas mentes, a olhar com olhos espirituais e a agir com reverência e fé. Hebreus 11 apresenta uma galeria de homens e mulheres que viveram pela fé e morreram crendo. Não receberam tudo o que foi prometido, mas morreram cumprimentando-o de longe. A fé deles era tão real que até influenciou o modo como encararam a morte. Abraão comprou um cemitério para sua esposa Sara, sabendo que aquela caverna seria mais do que um local de descanso. Era um sinal da terra prometida, uma afirmação de que Deus cumpriria tudo o que havia dito. Da mesma forma, quando decidimos como o nosso corpo ou o dos nossos entes queridos será tratado, estamos a fazer mais do que uma escolha prática. Estamos fazendo uma declaração de fé. Estamos dizendo: acredito na ressurreição. Acredito na redenção total. Acredito que este corpo viverá novamente. E quando essa verdade se ancora no coração, a morte perde o aguilhão, porque sabemos que o que é semeado na fraqueza ressuscitará em glória. Porque acreditamos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também ressuscitará os nossos corpos mortais pelo poder do seu Espírito. Romanos 8:21. Porque entendemos que o nosso corpo, mesmo na sua fragilidade, está marcado por um destino eterno. Esta é a primeira verdade bíblica chocante sobre a cremação que muitos cristãos desconhecem: que o corpo não é um remanescente inútil, mas uma semente com promessa, que não se trata apenas do que fazemos com os restos mortais, mas do que acreditamos em nossos corações, e que ao honrar o corpo, também honramos o Deus que o criou, redimiu e um dia o glorificará. E você? Você está vivendo e decidindo como alguém que acredita na ressurreição? Desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus estabelece um padrão que revela como Ele espera que tratemos o corpo humano após a morte. Não é um mero detalhe narrativo, mas um sinal constante em toda a Escritura. Abraão, considerado o pai da fé, recebeu a promessa de uma terra, mas durante sua vida, comprou apenas uma parte dela, uma caverna para enterrar sua esposa. Gênesis 23 nos mostra como Abraão insiste em pagar o preço total da caverna de Macpela para enterrar Sara. Ele não improvisou, ele não a deixou à mercê do vento ou da poeira. Ele a honrou. E ao fazê-lo,
deixou-nos uma imagem que transcende gerações. O ato do enterro não foi um mero rito cultural, mas uma declaração de esperança e reverência. Essa mesma caverna mais tarde se tornou o local de descanso de Abraão, Isaque, Rebeca, Lia e Jacó. Em Gênesis 49, 29 a 31, Jacó dá instruções precisas a seus filhos. Estou prestes a ser reunido ao meu povo, sepultem-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Hitita. Suas palavras não são carregadas de nostalgia, mas de propósito. Ele não queria ser deixado em qualquer lugar. Ele queria ser enterrado com seus antepassados na terra que Deus havia prometido, afirmando sua fé na promessa de cumprimento futuro. Esta insistência no local do enterro é significativa. Jacó sabia que seu corpo, mesmo após a morte, continuaria a fazer parte da história da redenção. Seu descanso não foi o esquecimento, era a expectativa. Quando José, filho de Jacó, se tornou uma figura-chave no Egito, ele também não perdeu de vista esta visão. Antes de morrer, em Gênesis 50, 24 a 25, ele fez seus irmãos prometerem que quando Deus os tirasse do Egito, eles levariam consigo seus ossos para a terra prometida. Anos mais tarde, em Êxodo 13:19, Moisés cumpriu esta promessa, carregando os ossos de José durante o Êxodo. Esta imagem é poderosa. Em meio à libertação, em meio ao julgamento do Egito, em meio às pragas, o povo não esqueceu os restos mortais de um homem justo. Os ossos de José foram carregados com cuidado porque representavam fé, memória e continuidade. Seu corpo não foi deixado como algo sem valor. Foi homenageado como um sinal de que, embora morto, ele ainda esperava em Deus. Esta atenção meticulosa ao destino do corpo não foi uma exceção entre os patriarcas. Ao longo da narrativa bíblica, encontramos um padrão firme. Os servos de Deus são enterrados com respeito. Em Deuteronômio 34, 5 a 6, quando Moisés morre, o texto diz: Assim Moisés, servo de Jeová, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra de Jeová. Embora o local exato tenha permanecido oculto por razões divinas, o ato do sepultamento foi realizado pelo próprio Deus. Este detalhe revela algo comovente e profundo. O corpo de Moisés, embora não tenha entrado na terra prometida, foi tratado com honra diretamente do céu. O Altíssimo não o deixou descoberto, não o reduziu a pó instantâneo, não o ignorou, ele, concorrente, o enterrou. Esta ação do próprio Deus valida uma verdade repetida desde Gênesis. O corpo do justo merece honra, mesmo quando a alma já partiu. Preciso que você comente se estiver pronto para saber a verdade. E não se esqueça de se inscrever para ter uma surpresa alucinante no final deste vídeo. O Novo Testamento continua esta mesma linguagem. Quando João Batista é decapitado por Herodes, seus discípulos pegam o corpo e o enterram. Mateus 14, 12. Eles não o abandonam. Eles não o desprezam por ter sido mutilado. Eles honram isso. Embora o profeta tivesse sido assassinado pela injustiça dos homens, os seus seguidores reconheceram que, mesmo na morte, o seu corpo merecia ser tratado com dignidade. Essa dignidade não estava na carne, mas na mensagem que esse corpo representava. Um mensageiro fiel que preparou o caminho do Senhor. Da mesma forma, em Atos 8:2, após o apedrejamento de Estevão, homens piedosos reúnem seu corpo e o enterram com grande lamentação. Eles não deixam no campo. Eles não o queimam para evitar problemas com as autoridades. Eles o recolhem e colocam no chão, chorando sobre ele, mostrando que, embora a vida tivesse deixado seu corpo, seu testemunho permaneceu vivo e seu corpo permaneceu valioso diante de Deus e dos homens. Este cuidado, mesmo em meio a perseguições e perigos, evidencia uma profunda convicção.
O corpo faz parte da história da alma. Não é descartado, é uma honra. O sepultamento na Bíblia não é um ato de encerramento, mas um ato de esperança. Não é o fim do corpo, mas a espera. Em Daniel 12:2, o profeta declara: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno." A imagem de dormir na poeira está diretamente ligada ao enterro. Não há incineração, nem a dissolução. O corpo é visto como um adormecido, aguardando o momento em que será despertado. Esta linguagem não é simbólica, é profético e nos leva a considerar quão profundamente as Escrituras valorizam esse estado de descanso do corpo, aguardando o dia do Senhor. Mesmo Jesus, quando morreu, não foi abandonado. José de Arimateia, um homem rico e discípulo secreto de Jesus, pediu a Pilatos o seu corpo, envolveu-o num pano de linho limpo e colocou-o num túmulo novo. Mateus 27, 57 a 60. O Filho de Deus, embora soubesse que ressuscitaria no terceiro dia, foi tratado com a maior reverência na morte. Seu corpo não foi queimado, não foi jogado em um poço comum, foi colocado num túmulo com azeite, com especiarias, com cuidado. Este não era simplesmente um costume judaico, foi uma ação com significado eterno, porque o corpo de Jesus, mesmo na morte, era portador de glória futura. Seu sepultamento fez parte da profecia, parte da promessa e parte do testemunho. Em 1 Coríntios 15, 3 a 4, Paulo inclui o sepultamento de Jesus como um componente essencial do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Não diz que ele simplesmente morreu e ressuscitou. Destaca o sepultamento como uma parte fundamental, porque a morte de Jesus não foi uma transição vazia, foi uma rendição completa, incluindo o corpo. Seu corpo foi semeado em honra e ressuscitou em glória. E esse padrão permanece válido para todos os que acreditam nele. Ao longo da história bíblica, vemos como Deus cuida não apenas da alma, mas também do corpo. Em 2 Reis 13:21, um cadáver é jogado no túmulo do profeta Eliseu. Ao tocar nos ossos do profeta, o morto revive. Esta passagem, embora extraordinária, revela uma verdade subjacente. O corpo de um servo de Deus não é um objeto morto e impotente. É portador de unção mesmo após a morte. O corpo não se torna lixo espiritual. Permanece, em certos casos, um testemunho vivo da presença de Deus. Mesmo no Apocalipse, no fim dos tempos, a visão inclui a ressurreição dos mortos. Apocalipse 20:13 diz: "E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia." Esta imagem antecipa um momento em que todos os corpos, independentemente do seu estado, serão trazidos de volta. Mas as Escrituras nunca encorajam a destruição voluntária do corpo como opção preferida. A cremação, como ato de consumo imediato, não é apresentada nas Escrituras como uma prática associada à esperança ou à honra. Em vez disso, o sepultamento está sempre ligado à fé, à redenção e ao propósito eterno. A importância deste padrão não pode ser ignorada. Não estamos apenas observando práticas antigas. Estamos reconhecendo um desígnio divino que abrange gerações. Homens e mulheres de fé não viam o corpo como uma prisão ou um obstáculo. Eles viam isso como parte de seu chamado, como algo que, embora perecível, seria glorificado. Romanos 8:23 diz: "Nós mesmos gememos, dentro de nós mesmos, aguardando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo." Paulo não espera apenas a redenção da alma, ele espera o do corpo também. Essa esperança exige um tratamento reverente daquilo que será transformado. Se você está pronto para descobrir
o que a maioria dos cristãos não sabe sobre a cremação, curta este vídeo, coloque um nos comentários e fique até o fim. Há uma revelação chocante esperando por você. O Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação espiritual, é uma promessa de restauração total, incluindo mente, alma e corpo. Deus não descarta o que Ele mesmo criou, redimiu e prometeu glorificar. E se esse é o coração do Criador, não deveríamos agir com a mesma honra para com os corpos que um dia ressuscitarão? Este padrão de sepultamento na Bíblia não pode ser visto como um mero detalhe cultural. É um reflexo da fé que professavam. Cada sepultamento de um justo foi um ato profético, uma semeadura carregada de esperança. As Escrituras convidam-nos a refletir sobre o que fazemos com os nossos corpos, mesmo na morte. Não porque o corpo seja mais importante que a alma, mas porque Deus o designou como parte integrante do seu propósito eterno. É por isso que esta segunda verdade bíblica chocante sobre a cremação é inevitável. Os exemplos de sepultamento na Bíblia não são acidentais, eles são intencionais. Cada corpo enterrado era tratado como portador de uma promessa. O tratamento digno não foi um capricho, foi uma expressão de fé na ressurreição, no cumprimento das promessas, na integridade da redenção. O povo de Deus nunca tratou os seus próprios corpos como restos inúteis. Fizeram isso como aqueles que entendem que mesmo na morte há um eco da eternidade. Será que estamos vendo o mesmo? Ou esquecemos que até a forma como nos despedimos dos nossos entes queridos pode ser uma proclamação de esperança eterna? Ao longo das Escrituras, o fogo representou tanto a presença de Deus como o seu julgamento. No Monte Sinai, a manifestação de sua glória veio como fogo, e no tabernáculo, esse mesmo fogo consumiu as ofertas como sinal de aceitação divina. No entanto, fogo também caiu do céu sobre Sodoma e Gomorra como punição pelos seus pecados. A diferença não estava no elemento, mas no contexto. O fogo poderia ser consagrador ou destrutivo, e essa distinção é crucial quando se analisa o uso do fogo nas práticas funerárias, especialmente na cremação. Nas culturas pagãs do Antigo Testamento, a cremação não era uma prática neutra, estava intimamente ligado a rituais idólatras e sacrifícios a falsos deuses. O povo de Moabe, por exemplo, foi condenado por Deus por profanar o corpo de um rei inimigo, queimando-o até virar cinzas. Amós 2:1 diz: Assim diz Jeová: Por 3 transgressões de Moabe e por 4 não revogarei o seu castigo, porque ele queimou os ossos do rei de Edom até virar cal. Este ato não foi visto como uma ação simbólica ou pragmática, mas como uma profanação, uma violação do respeito devido até mesmo a um inimigo morto. O julgamento de Deus sobre Moabe foi severo, e esse julgamento não resultou de um contexto militar ou político, mas da forma como trataram o corpo de outro ser humano. O ato de queimar ossos até calciná-los foi registrado como uma abominação. E embora não fosse uma prática comum entre o povo de Israel, as nações vizinhas usavam o fogo como meio de apagar a memória, eliminar a dignidade ou enviar oferendas aos deuses. Este pano de fundo cultural para o uso do fogo nas práticas funerárias não pode ser ignorado. A Bíblia está cheia de contrastes intencionais entre os ritos dos povos pagãos e as instruções dadas por Deus ao seu povo. O Senhor não deixou seu povo sem direção. Cada ato, cada símbolo, cada instrução tinha um propósito espiritual. Deus estabeleceu para Israel um sistema de sacrifícios no qual o fogo tinha um papel santificador. O altar ardia continuamente e ali eram oferecidos animais como expiação pelos pecados. Mas esse incêndio foi regulamentado por instruções específicas. Não era qualquer fogo, era fogo sagrado. Em Levítico 10,
Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram fogo estranho, não ordenado por Deus, e foram consumidos pelo mesmo fogo. O texto é claro. Deus não aceita qualquer uso do fogo, mesmo que venha de mãos consagradas. Sua santidade exige obediência. O fogo não poderia ser manipulado ou adaptado à conveniência humana. Se isto era verdade no contexto da adoração, quanto mais deveria ser considerado quando se trata do corpo humano, a obra-prima da criação. Ao longo da história bíblica, povos que não conheciam a Deus usaram o fogo como ferramenta de adoração a falsas divindades, especialmente em práticas horríveis, como o sacrifício de crianças. Em 2 Reis 23:10, é mencionado o vale de Ben-Hinnom, onde fizeram seus filhos passarem pelo fogo como oferenda a Moloque. Este lugar tornou-se um símbolo de julgamento e maldição, a ponto de Jesus usar seu nome, Gena, como uma figura para o inferno. Este fato histórico não é menor. A associação do fogo com a idolatria e o julgamento, especialmente no trato com corpos humanos, carrega um peso espiritual que não pode ser banalizado por conveniência ou economia. Quando observamos o padrão bíblico, o fogo que consome os corpos não aparece como um ato honroso, mas como um sinal de julgamento. Em Josué 7, Acã e sua família foram apedrejados e depois queimados após desobedecerem a Deus. Em 2 Reis 1, fogo caiu do céu e consumiu os soldados que ousaram desafiar o profeta Elias. O fogo aqui não representa redenção, mas punição. É um símbolo do que é consumido pela ira divina. O corpo humano, ao contrário, quando tratado com dignidade, fica sepultado de esperança. O enterro parece sempre ligado ao descanso, à promessa, à espera. A queima parece ligada ao julgamento, à destruição, à separação final. Mesmo no Apocalipse, o fogo continua a desempenhar um papel simbólico poderoso. Apocalipse 20:15 diz: "E se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo." Este não é um fogo que transforma ou purifica, é aquele que consome eternamente. Ao longo da narrativa bíblica, o fogo nunca é usado para dignificar o corpo humano na morte. Seu uso é sempre cercado de advertências, símbolos de julgamento e práticas que Deus abomina quando desvinculado de seu propósito. Embora alguns tentem argumentar que a cremação moderna está desligada de todo o simbolismo pagão, a linguagem espiritual ainda detém poder. Na Bíblia, os atos visíveis sempre comunicam verdades invisíveis. A cruz, o pão, o vinho, a água do batismo, o óleo da unção, todos são elementos físicos com implicações eternas. Por que pensar que o fogo que consome o corpo humano carece de mensagem? Por que presumir que não comunica nada, quando em todas as Escrituras tem sido um símbolo de julgamento, separação ou idolatria? Não se trata de afirmar que toda pessoa que é cremada incorre automaticamente em pecado. As Escrituras são claras ao mostrar que Deus olha para o coração, mas também fica claro ao mostrar que nossos atos externos falam de nossas crenças internas. O que fazemos com o corpo reflete o que acreditamos sobre o seu propósito e destino. Se todas as Escrituras mostram que o corpo deve ser semeado na terra como sinal de esperança na ressurreição, que mensagem estamos enviando quando escolhemos destruí-lo completamente com fogo? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,16, diz: "Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos apresentará convosco." Essa apresentação não é apenas espiritual, é corporal. Toda a teologia paulina está impregnada da ideia de que o corpo não é descartável, mas glorificável. Ele fala do corpo como uma tenda temporária que será transformada e não eliminada. Sua linguagem sempre carrega a expectativa de um corpo ressuscitado.
E essa esperança marcou não só a sua vida, mas também a sua visão da morte. O fogo, quando usado como símbolo de julgamento, tem uma função legítima dentro da estrutura divina, mas nunca é apresentado como um ato de honra para com o corpo. Quando Elias foi levado ao céu, numa carruagem de fogo, esse fogo não o consumiu. Isso o transportou. Foi um ato sobrenatural, não um ritual humano. Nenhuma outra figura bíblica foi interpretada dessa forma e, em todos os outros casos, os corpos foram enterrados. Este padrão não pode ser descartado como anedótico. É um sinal firme de qual era o desígnio de Deus em relação ao corpo. No Antigo Testamento, mesmo quando Deus exerceu julgamento sobre cidades inteiras, o ato de consumir com fogo foi reservado para punição. A destruição de Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre do céu, em Gênesis 19, foi um julgamento divino pela sua corrupção. E essa imagem torna-se uma referência constante em toda a Bíblia, como um exemplo do que significa desviar-se do desígnio de Deus. Judas 1:7 resume: Sodoma e Gomorra sofreram o castigo do fogo eterno. Mais uma vez, o fogo atua como agente de julgamento, não como instrumento de honra. Deus, através das instruções dadas ao seu povo, mostrou que a vida humana deve ser tratada com absoluto respeito, mesmo após a morte. Em Números 19, quem tocasse num cadáver era considerado impuro durante 7 dias. Esse detalhe indica que, mesmo sem vida, o corpo ainda carregava um sério peso espiritual. Não era um objeto insignificante. O cuidado com que foi tratado, a purificação exigida após tocá-lo, tudo falava de uma visão do corpo como algo que permanece à sombra do sagrado, mesmo quando a alma já partiu. Em Jeremias 31:40, Deus promete que até mesmo o vale onde os corpos foram jogados será santificado. E todo o vale dos cadáveres e das cinzas será santo para Jeová. Esta profecia aponta para a restauração final, na qual até os lugares mais marcados pela morte e pelo julgamento serão redimidos. Contudo, a linguagem aqui mostra o contraste entre os corpos que foram queimados e espalhados como cinzas e o desejo de Deus de redimir e restaurar o que foi profanado. Cada vez que o fogo aparece na Bíblia como um ato deliberado sobre um corpo humano, o contexto é negativo. A morte pelo fogo era reservada para punições extremas. Em Levítico 20:14 e 21:9, certas transgressões são ordenadas a serem punidas com fogo. Mesmo na época do profeta Jeremias, quando alguns reis praticavam a cremação como forma de honra, Deus condenava tais atos. Jeremias 34:5 mostra como o Senhor permitiu que um rei morresse em paz e fosse queimado com especiarias, mas o contexto indica que esse costume foi emprestado de outras nações e carecia de aprovação divina explícita. Quando todo o peso simbólico do fogo é observado no seu contexto bíblico, não pode ser tratado como uma decisão neutra. O uso do fogo no corpo traz profundas implicações teológicas. A linguagem da palavra de Deus está carregada de simbolismo que não deve ser encarado levianamente. Se o corpo é um templo, se será ressuscitado, se foi comprado com sangue, então, cada ato relativo a ele deve ser guiado pela reverência e pelo discernimento espiritual. Esta terceira chocante verdade bíblica sobre a cremação, da qual muitos cristãos desconhecem, não se baseia na tradição humana, mas num padrão divino revelado em todas as Escrituras. O fogo, quando aplicado ao corpo humano após a morte, não comunica vida, não proclama esperança, não fala de ressurreição, comunica julgamento, separação, profanação. E embora o mundo possa tentar mudar o seu significado, o simbolismo espiritual permanece. O povo de Deus é chamado a agir com compreensão,
a discernir o que cada ato comunica no reino invisível e a decidir, não de acordo com os costumes, mas de acordo com o propósito eterno daquele que formou o homem do pó e prometeu ressuscitá-lo na glória. Desde o início, Deus definiu claramente o destino natural do corpo humano. Com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque dela foste tirado, porque és pó, e ao pó voltarás. Gênesis 3, 21. Esta declaração não foi um castigo sem propósito, mas um delineamento divino da ordem de vida e morte. Voltar ao pó não é uma tragédia, nem uma desonra. Faz parte do design original. É a linguagem que Deus usa para mostrar que, embora o corpo seja temporário, sua trajetória está profundamente ligada ao propósito eterno. E essa conexão, longe de anular seu valor, o santifica. A poeira não é o esquecimento. O pó é o palco, onde o que foi semeado espera para ser levantado em poder. A Bíblia não usa esta linguagem como uma metáfora poética, mas como uma afirmação literal do destino do corpo. O corpo, quando morre, não fica suspenso na ambiguidade, ele retorna à terra da qual foi formado. Esta restauração ao pó não é um caos, é ordem. É obediência ao ciclo divino estabelecido desde o início, quando Salomão, em sua sabedoria, escreveu: "E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu." Eclesiastes 12, 7. Ele estava resumindo a dinâmica perfeita entre o físico e o espiritual. O terreno retorna à sua origem, o eterno ascende à sua fonte. Este processo natural não necessita de intervenção violenta. Não é necessário fogo para destruir, mas tempo para transformar. A terra recebe e guarda o pó. Não é o fim, é a preparação para o glorioso começo que está por vir. O enterro, neste contexto, não é um rito antigo, é uma declaração silenciosa de fé. O corpo é colocado na terra não como algo descartado, mas como algo que será devolvido. A imagem que a Bíblia constrói é clara: pó em pó, mas não cinza em cinza. A poeira preserva a identidade, as cinzas se dissolvem. A poeira é uma semente, cinzas são extinção. No enterro, o corpo dorme. Na cremação, o corpo desaparece. Este contraste não é técnico, é espiritual, porque a linguagem da Bíblia sempre se comunica além do físico. Ela fala do caráter de Deus e da direção da alma. Jó, em meio ao sofrimento, não clamou para desaparecer, mas para ser lembrado no pó. E depois de destruída a minha pele, ainda na minha carne, verei a Deus. Jó 19, 26. Ele não falou de uma alma flutuante. Falou de carne, de um corpo restaurado, de pó que não foi aniquilado, mas preservado para um encontro glorioso. Sua esperança não era escapar da morte, mas sim a certeza da redenção. A poeira não era o seu medo, era sua confiança. Ele sabia que o Deus que molda o pó também tem poder para lhe dar nova vida. Essa mesma convicção se reflete na linguagem dos Salmos, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, 14. Deus não despreza a fragilidade, ele lembra, honra, transforma. Nunca encontramos nas Escrituras uma exortação para eliminar o corpo, para acelerar um processo espiritual. Nunca nos dizem que, para sermos libertados, devemos reduzir-nos a nada. Pelo contrário, somos encorajados a descansar, a dormir, a esperar. A poeira não é um destino de derrota, é um lugar de espera pela vitória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, descreve a morte como uma semeadura, não um encerramento, mas uma transição. O que você semeia não ganha vida se não morrer. 1 Coríntios 15, 36. E acrescenta: é semeado o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. A linguagem é direta: semeadura, corpo, terra, esperança.
Não há vestígios de eliminação, nem espaço para destruição. A morte não apaga, a morte semeia. E o que é semeado deve ter substância. O corpo não pode ser tratado como algo sem propósito. A poeira fala de transformação. Cinzas, em contraste, falam de terminação. Quando Deus estabeleceu seu relacionamento com a humanidade, ele escolheu formar o homem do pó. Ele não escolheu o fogo para criar, ele escolheu a terra. Ele moldou com paciência, respirou com intenção, e quando o homem morre, retorna àquele ponto de origem. O desígnio de Deus é cíclico, coerente, completo. Nenhum elemento está fora de ordem. O regresso ao pó é um regresso ao design, não um sinal de esquecimento. O pó representa a memória do Criador, não a rejeição do Criador. David, orando por perdão, não pediu para ser eliminado. Ele clamou por restauração. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmos 51:11. Seu apelo reconhece que Deus não descarta o que ele mesmo formou. Embora o pecado nos corrompa, o corpo não perde o seu valor. Embora a morte chegue, a poeira continua fazendo parte do plano. Em nenhum momento somos instruídos a assumir o controle do processo final. Em nenhuma passagem é sugerido que o corpo deva ser transformado em nada para ser entregue a Deus. Deus não precisa de nossas mãos para completar o que ele mesmo projetou. A natureza tem um tempo, e esse tempo deve ser respeitado. Mesmo Jesus, quando entregou seu espírito, não desintegrou seu corpo. Ele o confiou, não ao fogo, mas ao túmulo. E no terceiro dia, esse mesmo corpo foi ressuscitado, transformado, glorioso, mas ainda reconhecível. Seus discípulos tocaram suas mãos, viram suas feridas. Não era um espírito novo, era um corpo restaurado. E esse padrão é estabelecido como a esperança de todo crente. A ressurreição não começa do nada. Começa com o que foi semeado. Não parte do que está extinto. Começa com o que foi transformado. A cremação interrompe essa imagem, não porque Deus não tenha poder para ressuscitar as cinzas, mas porque nós, ao fazermos essa escolha, dizemos algo com as nossas ações. E o que dizemos pode entrar em conflito com a linguagem da fé que proclamamos. O respeito pelo processo natural não é uma tradição humana, é uma obediência espiritual. É reconhecer que o pó tem sentido, que o corpo, mesmo em decomposição, continua falando, continua esperando, continua apontando para o dia da redenção. As Escrituras nunca minimizam a morte, mas também não a aceleram. Trata-o com solenidade, com expectativa, com propósito. E esse propósito é cumprido na espera paciente debaixo da terra, não na urgência do fogo. Quando o profeta Isaías falou do fim glorioso, ele o fez com uma visão restauradora. Os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Desperta e canta, tu que habitas no pó. Isaías 26:19. Ele não se dirigiu aos que desapareceram, mas aos que descansam no pó. A mensagem não é que Deus pode fazer algo com qualquer coisa, mas que Deus já estabeleceu uma maneira pela qual ele fará novas todas as coisas. O pó é o lugar de onde ele chama a vida. A ressurreição é um chamado que parte do repouso e não da aniquilação. A urgência de compreender isto reside no facto de que, nos tempos modernos, o sentido espiritual do físico foi perdido. Pensa-se que o material não importa, que o corpo é apenas uma concha temporária. Mas a Bíblia não apoia esse ponto de vista. Do Gênesis ao Apocalipse, o corpo faz parte do plano, parte da história, parte da redenção. Não é acidental, não é um obstáculo, é sagrado. Foi feito com intenção, redimido com sangue e será glorificado no futuro. Mesmo quando o apóstolo João recebeu a revelação do novo céu e da nova terra, ele o fez
com uma visão concreta, não etérea. Ele viu a cidade, viu as nações, viu os corpos, viu mãos enxugando as lágrimas, tudo apontando para a redenção física, não apenas para a restauração espiritual. A promessa de Deus não é uma fuga do corpo, mas a glorificação do corpo. E se esse for o destino, então o processo natural de retorno ao pó faz parte desse caminho. Apressá-lo, alterá-lo ou substituí-lo por uma decisão humana pode distorcer o sinal profético que o cadáver comunica em seu repouso. Deus não precisa de ajuda para processar a morte. Ele já projetou o método. E esse método não inclui a necessidade de destruir o que ele planeja restaurar. O retorno ao pó é a obediência à ordem criada. É uma rendição silenciosa que diz: confio no seu tempo, confio no seu poder, confio na sua promessa. E essa entrega não se expressa com palavras. É expressa com decisões. Decisões que falam mesmo quando não temos mais voz. Decisões que proclamam às gerações futuras que acreditamos na ressurreição, no descanso e na glória vindoura. É por isso que esta quarta verdade bíblica chocante sobre a cremação vai além de uma escolha técnica ou cultural. É uma questão de profunda compreensão espiritual. Voltar ao pó faz parte do plano de Deus, é a sua maneira de dizer que tudo que foi feito com intenção também será restaurado em glória. E o corpo humano, mesmo na morte, permanece uma mensagem viva de esperança eterna. Cada corpo que descansa na terra o faz como testemunho do dia em que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nada disso é possível se não compreendermos o valor do pó. Nada disso será evidente se o corpo for reduzido ao que Deus não o chamou para ser. Voltar ao pó não é uma condenação, é uma profecia, e seu cumprimento está mais próximo do que imaginamos. Cada decisão que tomamos tem um eco espiritual, mesmo aquelas que parecem pequenas, práticas ou inconsequentes. Mas existem decisões que transcendem o momento e o corpo e se tornam uma mensagem silenciosa, mas poderosa, que impacta aqueles que nos rodeiam. A forma como uma pessoa deixa este mundo não marca apenas um encerramento, também deixa uma declaração. Na Bíblia, a morte dos justos não passa despercebida. Está carregado de significado, honra e ensino. A forma como tratamos o corpo, mesmo após a morte, não é uma questão menor, mas parte do nosso testemunho. Uma expressão daquilo que realmente acreditamos sobre a vida eterna, a ressurreição e o destino final da humanidade. Quando olhamos para a narrativa bíblica, toda vez que um homem ou mulher de Deus morria, seu corpo era tratado com reverência e propósito. Não foi uma despedida vazia, foi uma proclamação profética. Foi o último ato visível do crente na terra, e esse ato falou de fé, de esperança, de espera. Não foi apenas um processo médico ou fúnebre, mas uma oportunidade para refletir, no silêncio da morte, a convicção mais profunda da alma, que o corpo será ressuscitado pelo poder de Deus. Esta mensagem não é gritada, não é pregado com palavras, mas é semeado como testemunho. O corpo que repousa na terra, mesmo na sua quietude, continua falando, continua esperando, continua anunciando o que está por vir. Em Hebreus 11:4, diz que Abel, embora morto, ainda fala. Este princípio não se limita aos mártires ou profetas, está presente em todos os que vivem e morrem na fé. A morte não anula o testemunho, sela-o, imortaliza-o. E se esse testemunho foi consistente na vida, também deverá sê-lo no final. Porque o corpo não guarda apenas uma história, também proclama uma esperança. Quando é semeado na terra, como ensina 1 Coríntios 15, é feita uma declaração. Creio na ressurreição, creio na redenção do corpo, creio no cumprimento da promessa. O enterro não é um ato vazio.
É uma expressão de espera. É um ato que proclama que este corpo, embora desgastado pelo tempo ou afligido por doenças, será transformado pelo poder de Deus. Paulo escreve com certeza: porque sabemos que, se for demolida a tenda terrena, que é a nossa casa, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios 5:1. Esta certeza produz uma espécie de ousadia espiritual que se estende à forma como enfrentamos a morte e ao que deixamos para trás. Aqueles que comparecem a um funeral não estão apenas testemunhando o fim de uma vida, eles estão recebendo uma mensagem. E essa mensagem pode ser de esperança ou confusão. A imagem de um corpo repousando num caixão pode parecer difícil, mas está imbuída de significado. É uma imagem que fala do desígnio divino, do regresso ao pó, da promessa da ressurreição. É uma oportunidade para afirmar, mais uma vez, que o corpo foi criado com propósito, redimido com amor e destinado à glória. Essa visão molda a forma como os crentes entendem a morte, não como uma ruptura final, mas como uma transição sagrada. Em contrapartida, quando se escolhe a cremação, muitas vezes não há nenhum corpo presente, apenas uma urna, apenas cinzas, apenas um objeto que já não reflete a imagem do ser. A desconexão entre o corpo e o testemunho torna-se evidente, não porque Deus não possa agir em qualquer circunstância, mas porque a mensagem que comunicamos com as nossas ações perde o alinhamento com o que as Escrituras mostraram desde o início. O que comunicamos com nossas decisões é importante, e se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, se foi comprado por um preço, se será glorificado no último dia, então o seu tratamento deve ser consistente com essa esperança. O apóstolo Paulo afirma que somos cartas abertas, lidas por todos. 2 Coríntios 3:2. Essa carta não termina com o último suspiro, é completado pelo que deixamos para trás, pelas decisões que continuam falando mesmo após a morte. O tratamento do corpo faz parte dessa carta. É uma frase que diz: este corpo será ressuscitado. Este pó será revestido de imortalidade. Esta carne repousa na esperança. E essa linha, embora escrita em silêncio, tem poder de impactar, de edificar, de apontar para Cristo. Em Filipenses 1:20, Paulo expressa seu desejo de que Cristo seja engrandecido em meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Ele entendeu que o corpo era uma ferramenta de testemunho, não apenas em ação, mas também na ausência. O corpo poderia glorificar a Deus mesmo quando rendido. E essa glorificação não terminou com o seu uso ativo, continuou em seu descanso. A morte não foi a derrota do corpo, mas o prelúdio da sua transformação. É por isso que a entrega do corpo tinha que ser feita com reverência, com expectativa, com uma mensagem espiritual clara. O funeral de um crente não é uma cerimônia vazia. É um ato espiritual que honra o que Deus fez e proclama o que Deus fará. A presença do corpo não permite apenas o encerramento emocional, torna-se também uma declaração escatológica. Este corpo será ressuscitado. Uma urna, pelo contrário, raramente comunica essa esperança, não porque seja incapaz de manter a fé, mas porque a sua linguagem visual e simbólica está desligada do padrão bíblico. O testemunho perde força. A mensagem torna-se ambígua e enfraquece a coerência entre o que foi pregado em vida e o que é comunicado na morte. As Escrituras não ensinam que a fé consiste apenas em palavras. A fé também é ação, símbolo, decisão. E cada ação pode ser um testemunho. Na morte, quando não há mais voz, o que resta é o visível. O que os outros veem, o que os outros interpretam, o que os outros herdam como mensagem. Nesse momento, o corpo semeado na terra não está apenas descansando, está falando. É dizer: espero no Senhor. Descanso em sua promessa. Confio em seu poder.
Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14, Paulo exorta os crentes a não sofrerem como aqueles sem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim mesmo Deus trará consigo aqueles que dormiram em Jesus. Este sono não é um símbolo de desaparecimento, mas de espera consciente. A linguagem utilizada não é acidental. Dormir implica corpo, implica repouso físico, implica despertar. Todo o desenho aponta para um corpo presente, embora imóvel, como parte dessa espera ativa pela redenção. A coerência espiritual não se limita ao que acreditamos, mas também à forma como agimos. E as nossas decisões finais fazem parte dessa coerência. Honrar o corpo na sua morte faz parte de honrar a Deus em vida, porque aquele corpo era um instrumento de obediência, um vaso de fé e um templo de sua presença. Tratá-lo com dignidade, mesmo quando a alma já partiu, é reconhecer que aquilo que Deus usou não é descartado, é guardado. O que era sagrado na vida não perde a sua santidade na morte. O enterro, neste contexto, não é apenas uma prática tradicional, é um testemunho silencioso da fé que confia na ressurreição. É um eco das palavras de Jesus quando ele disse que aqueles que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. João 5:28 a 29. Essa imagem não deixa espaço para o desaparecimento do corpo, deixa espaço para a restauração, para a vida, para a glória que está por vir. E cada corpo que repousa na terra, em obediência ao desígnio divino, é um lembrete profético de que a morte não tem a palavra final. Portanto, esta quinta verdade bíblica chocante sobre a cremação, da qual muitos cristãos desconhecem, não é apenas um aviso, é um convite para deixar que aquilo em que acreditamos profundamente também seja expresso em nossas decisões mais visíveis, para deixar a mensagem de nossa vida permanecer consistente até o fim, para continuar pregando com o corpo, mesmo na morte, o que pregamos com nossas bocas, que há ressurreição, que há glória, que há eternidade, que o corpo não é o fim, mas a semente, e que esta semente, semeada em honra, um dia será ressuscitada em poder. Ao longo das Escrituras, Deus se revela não apenas como santo e justo, mas também como cheio de compaixão, paciente e abundante em misericórdia. Quando se trata de decisões humanas, especialmente aquelas marcadas pela dor, pela necessidade ou pela ignorância, seu julgamento não é precipitado. A palavra de Deus não deixa dúvidas. O Senhor é clemente e compassivo, tardio em irar-se e abundante em amor. Salmo 103, 8. É por isso que, ao abordar um tema tão delicado como a cremação, não podemos ignorar o caráter misericordioso de aquele que examina o coração além das aparências. As Escrituras não oferecem uma condenação direta e explícita da cremação. Não há nenhum mandamento específico que literalmente proíba isso. No entanto, como vimos nas secções anteriores, a Bíblia estabelece um padrão, uma linguagem simbólica e uma visão espiritual que favorece o sepultamento como um ato de fé, honra e esperança na ressurreição do corpo. Mas isso não significa que todas as pessoas que foram cremadas estejam sob julgamento ou fora do alcance da graça. Deus não está limitado pelas circunstâncias humanas nem pelos nossos métodos. Ele é soberano sobre a matéria, poeira, cinzas, mar, vento. O mesmo que chamou Lázaro dentre os mortos pode reunir cada partícula espalhada e restaurá-la à vida. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele os lembra de uma verdade fundamental. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Esta declaração não desculpa a ignorância nem promove a indiferença, mas enquadra tudo no contexto da graça. Muitos crentes, por ignorância, pressão cultural ou razões econômicas,
optaram pela cremação sem compreenderem plenamente o seu significado espiritual. E o Deus, que pesa os corações, e não apenas os atos externos, também considera as motivações, as intenções e as condições em que essas decisões foram tomadas. É vital lembrar que a mensagem do Evangelho não é de condenação, mas de redenção. Jesus veio para buscar e salvar os perdidos, não para destruir aqueles que erraram sem querer. É por isso que qualquer ensinamento sobre a cremação deve ser apresentado com verdade, mas também com misericórdia, com clareza bíblica, mas sem aspereza. Porque se é verdade que a sepultura exprime melhor o testemunho da esperança cristã, também é verdade que a redenção de Deus chega até aqueles que, na sua ignorância, seguiram um caminho diferente. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, afirma que o Senhor é paciente conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Essa paciência divina também se manifesta em questões como esta, onde muitas decisões foram tomadas em meio à dor, confusão ou urgência. Deus não age com legalismo. Ele vê o todo, vê o momento, vê a ferida, vê a fé, embora imperfeita, e responde com compaixão, sem anular a verdade. Contudo, conhecer esta misericórdia não deve tornar-se uma desculpa para a indiferença. A graça de Deus não cancela a nossa responsabilidade de crescer na compreensão espiritual e tomar decisões alinhadas com a sua palavra. A luz que recebemos nos chama a caminhar com maior sabedoria, e não com descuido. É por isso que, ao compreender a dimensão espiritual da cremação, o apelo não é ao medo, mas ao discernimento. Viver com a consciência de que as nossas ações comunicam aquilo em que acreditamos e que cada decisão, mesmo aquela que tomamos na morte, transporta uma mensagem que transcende. Em 1 Coríntios 10:23, Paulo escreve: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Este princípio se aplica diretamente a tópicos, como este que estamos abordando. Embora a Bíblia não apresente uma proibição literal da cremação, também não a valida como um testemunho da esperança cristã. Portanto, a questão sábia não é apenas se é permitido, mas se é rentável, se edifica, se comunica fé, se glorifica a Deus. A fé madura não se baseia no mínimo exigido, mas num desejo profundo de agradar ao Pai em tudo. E esse desejo se expressa no visível e no invisível, na vida e na morte. Honrar a Deus não termina quando nosso coração para de bater. Nossa rendição pode permanecer refletida até mesmo na forma como escolhemos nos despedir. É por isso que o conhecimento que vem de cima não transforma apenas nossas palavras, mas também nossas escolhas. Leva-nos a viver e a morrer como testemunhas do reino, deixando claro que a nossa esperança não está neste mundo, mas na promessa do céu. Esta sexta verdade bíblica chocante não nega a graça. Isso afirma isso. Lembra-nos que o amor de Deus cobre as nossas deficiências, mas também nos impele a uma fé mais consciente. Uma fé que não se contenta com o que é permitido, mas procura o que é excelente. Uma fé que mesmo na morte deseja proclamar a vida. Uma fé que em cada decisão honra o Criador do corpo e da alma. A morte não é o fim de uma história, mas o limiar da glória. O que decidimos hoje em silêncio pode tornar-se amanhã uma voz profética que transcende gerações. Nosso corpo, mesmo em repouso, pode apontar o caminho para a eternidade, refletir sobre a verdade oculta, sobre a cremação que Billy Graham trouxe à luz, tem sido nada menos que uma revelação para mim. Como cristão que vive no mundo atual, de ritmo acelerado e cheio de decisões. Tendo crescido numa cultura onde a cremação é muitas vezes vista como uma escolha prática e econômica,
Nunca parei para questionar as suas implicações mais profundas. Até agora. Aprender que muito poucos cristãos realmente entendem a perspectiva bíblica sobre esta prática me fez parar e aprofundar minha fé. As percepções de Billy Graham, enraizadas nas Escrituras, lembraram-me de uma verdade poderosa. Cada decisão que tomamos, mesmo sobre algo aparentemente tão mundano como o que acontece aos nossos corpos após a morte, deve refletir o nosso compromisso de honrar a Deus. A Bíblia não proíbe explicitamente a cremação, mas os ensinamentos de Graham destacaram versículos como 1 Coríntios 6, 19 a 20, que diz: O vosso corpo é um templo do Espírito Santo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Este versículo me atingiu fortemente. É um chamado para tratarmos nossos corpos com reverência, mesmo na morte, porque eles são vasos sagrados do Espírito de Deus. Percebi que estava abordando decisões como essas com uma mentalidade moderna e pragmática, muitas vezes ignorando o peso espiritual que elas carregam. A perspectiva de Graham desafiou-me a perguntar: estou a fazer escolhas que se alinham com a minha fé? Ou estou apenas a seguir o que é conveniente no momento? Essa revelação despertou em mim uma mistura de emoções: convicção, curiosidade e um renovado senso de propósito. Senti-me condenado porque muitas vezes tomei decisões sem procurar a orientação de Deus, presumindo que as normas culturais eram suficientes para me guiar. Mas as palavras de Graham lembraram-me que, como cristãos, somos chamados a um padrão mais elevado. Não somos apenas cidadãos deste mundo. Somos cidadãos do reino de Deus, e isso deve moldar todos os aspectos das nossas vidas, desde a forma como vivemos até a forma como abordamos a morte. Também fiquei curioso para explorar mais o que as Escrituras dizem sobre o corpo, a morte e a eternidade. Por exemplo, a ressurreição do corpo em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17 fala da esperança que temos em Cristo, uma esperança que transcende a morte física, quer os nossos corpos sejam enterrados ou cremados. No entanto, a ênfase de Graham em honrar a Deus em todas as coisas levou-me a considerar o simbolismo das nossas escolhas. O enterro, para muitos, reflete uma crença na santidade do corpo e na esperança da ressurreição, enquanto a cremação pode parecer um afastamento dessa tradição para alguns crentes. Esta tensão fez-me refletir sobre os meus próprios valores. Que mensagem quero que a minha vida, e até a minha morte, envie sobre a minha fé? A maior lição que tirei disso é a importância da intencionalidade em cada decisão que tomo como cristão. É tão fácil seguir o fluxo, especialmente numa cultura que valoriza a eficiência e a praticidade em detrimento da reflexão espiritual. Mas os ensinamentos de Graham ensinaram-me a abrandar e a procurar a sabedoria de Deus, mesmo em áreas que antes considerava insignificantes. Na prática, isso significa que agora estou comprometido em orar sobre decisões importantes, estudar as Escrituras para obter orientação e consultar mentores espirituais de confiança antes de agir. Por exemplo, quando confrontado com escolhas sobre planos para o fim da vida, seja para mim ou para um ente querido, reservarei um tempo para pesquisar, orar e considerar o que se alinha com a minha fé, em vez de apenas optar pelo que é mais barato ou mais conveniente. Esta abordagem não se aplica apenas à cremação, é um princípio que posso levar a todas as áreas da minha vida. Quer esteja decidindo como gastar meu dinheiro, como criar meus filhos, ou como cuidar da minha saúde, quero honrar a Deus em todas as coisas. Também aprendi a ter graça para com outros que podem escolher de forma diferente. A cremação não é uma questão de salvação, e a mensagem de Graham não era sobre condenação, era sobre consciência. Então, estou aprendendo a abordar essas conversas
com amor e compreensão, incentivando outros a buscarem a vontade de Deus para si mesmos, enquanto eu faço o mesmo. Em última análise, esta jornada aprofundou a minha fé e lembrou-me que Deus se preocupa com os detalhes das nossas vidas. É um alerta para vivermos com a eternidade em mente, sabendo que cada escolha que fazemos é uma oportunidade para glorificá-lo. Se esta mensagem ressoou em você, adoraria que você clicasse no botão curtir, compartilhasse este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo e se inscrevesse para receber mais insights bíblicos que podem transformar sua vida. Não se esqueça de colocar um nos comentários se você estiver pronto para começar a tomar decisões baseadas na fé. E fique ligado para mais verdades que irão inspirar você a viver com ousadia para Cristo.